João capítulo 20, versículo 19 diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Chegou Jesus. Pôs-se no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos, o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhe disse: receberei o Espírito Santo. Aqueles as quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa, e Tomé com eles, embora as portas estivessem trancadas. Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui teu dedo, vê as minhas mãos, chega as tuas mãos e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Diz Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente fica aqui à noite, o dia, a tarde, a manhã, a noite, ouvindo o pastor Márcio, as histórias, os relatos, porque realmente o evangelho é muito simples, irmãos. Nós é que somos complicados, amém? Estenda sua mão para cá, me abençoa. Glória a Jesus. Receba essa palavra, recebo a sua cobertura, a sua graça. Senhor, teu nome seja glorificado. Aleluia. Nós temos falado muito nesses dias sobre carência emocional. Temos visto tantos pastores decepcionados, frustrados, alguns porque apostaram tudo em algumas coisas, gastaram sua vida fazendo alguma coisa. A pergunta é: o que pode nos frustrar? Por que muitos de nós, como pastores, parece que botamos no piloto automático algumas coisas, parece que nós funcionamos, mas nós não estamos mais fluindo. Funcionamos, mas parece que não flui. Alguns sentimentos que nós temos que parece que nós estamos trabalhando para o Senhor. Como disse o pastor Márcio aqui, é dessa forma que eu creio. O evangelho não cansa. O que cansa são os nossos pecados, e o que cansa é fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. É estar envolvido com coisas que Deus mandou a gente, que Deus não mandou a gente fazer. E quando estamos envolvidos com coisas que Deus não mandou, certamente estamos deixando de ser comprometidos com outras. Então tem sempre uma medida de Deus para a gente trabalhar. Sempre. Quando ele fala para Josué, ele diz: Josué, onde tu pisares a planta dos teus pés, eu tenho te dado. Mas ele dá um limite, ele diz:
do rio Eufrates até o grande mar para o poente, esse será o vosso termo. Ou seja, ele não disse para Josué, vai saindo e vai pisando em tudo que você achar. Ele disse, não, esse aqui é o vosso termo. Ou seja, eu vou estabelecer um limite para você andar. E dentro desse limite, é tudo seu. Pode pegar. Pode pegar. E se você vence esse limite, certamente o limite se expande. Porque não há limites para aquilo que Deus quer fazer no mundo. Amém? O próprio João escreve e diz, olha, não está tudo aqui escrito, mas esses foram escritos para que você tenha aonde se balizar. Então isso são balizadores para nós. E nos últimos talvez 4 domingos eu tenho falado muito sobre carência, livrando-se do trono da carência. Carência afetiva, carência emocional. Eu tenho usado muito a vida de Davi sobre isso. Tenho usado muito um homem como Davi, porque é um modelo avassalador de governo, né? Deus diz que vai levantar o trono de Davi que está caído, vai restaurar as suas ruínas. Mas é um homem que Deus diz, eu achei Davi. Imagina, esse achei não é porque não sabia onde estava. Esse achei significa, eu achei e agora eu vou estabelecer isso como modelo. E isso será o modelo para os próximos anos, para as próximas décadas, para as próximas eras. Tanto é que quando Jesus aparece no cenário, eles chamavam Jesus de filho de Davi. Davi estabeleceu um reinado, e todo homem que a partir de Davi começou a fazer as coisas corretas, Deus dizia, eles diziam, e este foi bom, um rei bom, que fez tudo conforme seu pai Davi. Davi sempre era o balizador. Agora quando Deus diz, achei Davi o meu servo, com meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, meu braço o fortalecerá. Salmo 89, verso 20. E diz, achei Davi o meu servo, com meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, meu braço o fortalecerá, o inimigo não lhe importunará mais. E Deus começa a falar, se seus filhos pecarem, eu tratarei com a vara da correção e com o cetro, mas não se apartará da casa dele o meu amor, e o cetro jamais se apartará da sua casa. Agora você percebe quando Deus diz achei, achou, pronto, acabou. Não, começou. Não acabou, começou. Porque Davi, a partir dali, Deus encontra ele e coloca ele num processo. Deus, quando encontra, ele coloca alguém num processo. Eu sempre digo que esse achei não é porque não sabia onde estava. Ele está dizendo para todo mundo, isso aqui agora é um modelo que eu vou estabelecer. E Deus encontrou Davi, estabeleceu como modelo, mas começou um processo. Irmão, não adianta, você não será livre do processo. Amém? Deus pode te usar, pode te levantar, mas você vai passar os processos. Você vai ver que Davi passou por todos os processos que um líder precisa passar, né? Você nunca será livre dos processos. Não dá para abolir os processos. Não dá para pular por cima deles. A diferença de Saul e Davi é que Davi resolveu dar certo. Davi resolveu. E se você percebe, Saul foi substituído, Davi não. O cetro não se apartou da sua casa. Davi deixou um legado, não houve uma substituição. Deus não teve que remover Davi. Deus continuou a partir de Davi. Então, eu penso que essa geração, como disse o pastor Márcio aqui, ela tem muito serviço, ela tem muito para entender nesses dias. Porque nós estamos realmente numa geração que está tentando unir as duas pontas. Estava falando hoje com o Fábio na mesa do café, estava conversando sobre isso. Nós estamos tentando unir as duas pontas. Ouvir os pais, encorajar os pais e habilitar os filhos. Esse tem sido o meu trabalho. Esse tem sido talvez o trabalho do Ministério Mevan. Tem sido encorajar os pais, porque tem muitos pais desencorajados e muitos filhos desabilitados, porque pais desencorajados vão desabilitar seus filhos. E é muito perigoso, porque uma paternidade desencorajada, ela não vai dar crédito naquilo que está nascendo. E ela pode ter um perfil de faraó, por não entender o que está nascendo, querer destruir o que está nascendo. E aí começa então essa morte em série, né? Quando você não entende o que está nascendo, você simplesmente não transfere, você começa a querer matar e destruir o que está nascendo. É fato também que nós precisamos conectar
né? Eu sempre digo, onde vou ministrar, que filhos, ouçam os vossos pais, ouçam a geração, porque parece que há uma geração que está desconectada da geração anterior. Parece que ela está desconectando. Eu percebo assim algumas coisas desconectadas. Isso não é uma pira minha, não. Eu tenho visto isso, eu tenho andado no Brasil e tenho visto. Há uma geração que está tentando desconectar dos pais. Algumas pessoas que têm 2, 3 mensagens, 2, 3 canções e já querem discipular o Brasil. Não funciona assim. Nós temos uma mesa onde nós precisamos transferir o legado. Precisamos passar a mão, passar para a próxima geração. Porque até os filhos precisam entender que é os pais que atraem a unção. E um filho só é tirado da casa de um pai se não é pai ali, né? Quando Terá não deu destino para Abraão, Deus diz: sai da casa do teu pai, sai de Ur dos Caldeus. Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Mas ele parou em Harã, ou seja, Deus já queria levar o pai de Abraão para Canaã, mas ele abortou a missão. Ele parou em Harã. E quando o pai aborta a missão, Deus tem que tirar o filho da casa. Deus diz: sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Justamente para onde? Canaã. Então, pais sem destinos perderão os filhos de propósito. Perderão. E isso não adianta nós reclamarmos que nós estamos perdendo pessoas, é porque nós não estamos dando destino a elas. Amém? Eu estou dizendo destino, não é cargos, não é funções. Você pode dar função para uma pessoa sem dar destino para ela. Amém? Sem dar destino. Então, se Jesus tivesse morrido na cruz e não tivesse voltado, porque eles já estavam perdidos. Bastou Jesus faltar 3 dias aqui, faltar 3 dias na reunião de oração, já estava todo mundo perdido, já estava todo mundo com medo, trancado com medo. Jesus falou tudo que isso que ia acontecer. Ele disse: eu vou morrer, no 3º dia eu vou ressuscitar e vai ser bênção e tal. Mas quando Jesus morre, eles já estavam todo mundo confundidos. Jesus teve que voltar para realinhar o destino. Aleluia. Talvez é isso que nós vamos precisar fazer, voltar em alguns lugares para realinhar o destino. E olha que Jesus tinha falado tudo isso que ia acontecer. Então eu vejo, querido, que não está havendo um desligamento das gerações. Então eu tenho dito aos filhos: ouçam os pais, ouçam as pessoas que pisaram na frente, que deixaram pegadas, que deixaram cicatrizes, que deixaram marcas, pessoas que vão vir e se apresentar em nosso meio e vão mostrar suas marcas. Não é seus diplomas, é suas marcas. Amém? Deus está trazendo pais em nossos meios. Eu tenho ouvido muitos pais nessa nação. É verdade, eu não vou me desconectar. E também não vou deixar que a geração posterior a mim se desconecte disso. Então, os pais estão vindo no meio de Djalma, estão mostrando as cicatrizes. Não é diplomas. Diplomas sinalizam que você venceu, mas cicatrizes, ou melhor, diplomas sinalizam que você aprendeu, mas cicatrizes sinalizam o que você venceu. Amém? E essa geração, ela precisa de experiências também, não é só de informações. Porque o que mantém você na perseverança são as experiências. E perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Porque é muito possível você continuar fazendo sem crer mais. E é isso que vai cansando os pastores dessa geração. Então continuam fazendo, mas não creem mais. Então Jesus tem que voltar no meio, se mostrar e se apresentar. E dizer: gente, firme a vossa fé na minha ressurreição, não no meu benefício. Então eu tenho dito isso aos filhos, aonde vou, tenho ministrado muito aos jovens, muitas conferências de jovens no Brasil, muitos movimentos de jovens, tem nos chamado, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Alguns meninos que têm realmente não desconectado dos pais. Uma casa que tem pais, irmãos, não pode haver desconexão. Então eu tenho falado 2 coisas nesses dias. Aos filhos eu tenho dito: ouçam os pais, sentem para ouvir os pais. E tenho dito aos pais: deixa o menino rodar. Deixa, tem coisas que parece que a gente não está entendendo muito, mas tem algumas coisas que tem que deixar funcionar.
Né? Por quê? Porque, irmãos, tudo que não está firmado na honra, na submissão, nos princípios, vai quebrar. Então eu tenho preocupado. Esses dias, semana passada, nós estávamos conversando aí, o Júnior, meu irmão, eu estava dizendo, o Júnior estava dizendo também, a gente está preocupado com algumas coisas, porque é muito possível que daqui a 2, 3 anos, muitos jovens podem se perder no sentido de se frustrar. Por quê? Porque não pode, está havendo um grande despertamento no Brasil, como diz o pastor Márcio aqui, realmente está havendo. Todo lugar que você vai é um despertamento, mas esse despertamento precisa dos fundamentos dos pais. Amém? E os pais também precisam entender que Deus está falando pelos filhos. Hebreus capítulo 1 diz: por muito tempo ele falou pelos profetas, pelos sacerdotes, mas agora ele está falando pelo filho. E se Deus mandou o seu filho para representar, e o mundo ouviu o filho, eu creio que está na hora da gente também ouvir os filhos. Sentar para ouvir os filhos, sentar para jantar com os filhos, sentar para conversar com os filhos, para saber o que eles estão pensando e dar diretivas. Não significa de controle, não significa controlá-lo, algemá-lo a gente, mas significa zelo. Zelo pelaquilo que está por vir, amém, irmãos? Amém? Agora, todos precisam entender que não vamos ser liberados do processo. Nós vamos passar pelo processo. Deus achou e agora Ele coloca num processo. Ninguém vai aprender a ser alguém enquanto não aprender a lidar com rejeição, solidão, injustiça, traição, ofensa. Não vai. Amém? Não vai. Imagina, Deus manda Samuel na casa de Jessé. Ele não mandou na casa de Davi. Deus não falou: Samuel, vai na casa de Davi. Ele disse: vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos aprove um rei. Amém? E ele foi. Irmãos, Jessé chamou os filhos e não chamou Davi. Não chamou Davi para a mesa. E é tão interessante que quando Samuel está com o olho esperando e ele começa a pensar, imaginar: deve ser esse, deve ser aquele. Por quê? Porque o padrão que Samuel tinha era Saul. E Saul era um rei grande, alto, forte. E quando chega o primeiro filho de Jessé, ele pensa: deve ser esse. Esse cara aí está na altura de Saul, está no mesmo patamar. E Deus disse: não é. Eu não vejo como vê o homem. E daqui a pouco ele chega e diz: acabaram teus filhos? E Deus repreende Samuel. Samuel, se liga. Você está vendo como vê o homem. Eu não vejo como vê o homem. Você não está aí para fazer a tua obra, está aí para fazer a minha obra. Então não é o seu padrão que deve ser dito, não é o seu padrão que deve ser estabelecido, é o meu padrão. E aí Samuel pergunta: acabaram teus filhos? Ele disse: não, tem um. Ele nem estava na mesa, ele não estava incluído na lista. E de repente o Senhor diz: chama ele. Samuel diz: chama ele, porque ninguém se assentará à mesa antes que ele chegue. Então, querido, a mesa já está pronta. O Brasil está ajeitando a mesa, está arrumando a mesa está sendo ajeitada e arrumada, mas ninguém vai sentar até que Deus organize a próxima geração, para que ela se assente também, porque filhos não vão comer debaixo da mesa, eles vão comer na mesa. Amém? Então nós precisamos estar curados. Os pais precisam estar curados para poder habilitar seus filhos, porque senão muitos pais vão perder seus filhos que têm propósito, por não dar destino a eles, ou por querer viver, que eles vivam o padrão que os seus pais viveram. Eu cheguei em casa um dia, meus filhos foram almoçar lá em casa, eles olharam para minha roupa e disseram: pai, essa tua calça está muito feia. Eu digo: que foi? Está muito larga, aperta um pouco as pernas, aqui parece um repolho tudo encolhido, faz bainha nessas calças, bota um tênis. Eu dei uma ajeitadinha para ficar parecido com eles. Aleluia. E não tem problema nenhum isso, irmãos. Amém? O que foi?
Pois é, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Então, querido, o Senhor está fazendo isso, o Senhor está nos organizando por causa daquilo que está por vir. Quando Noé começou a construir a arca, não estava chovendo. Noé construiu a arca não por aquilo que estava acontecendo, mas por aquilo que iria acontecer. Então nós não estamos mais trabalhando por aquilo que estamos fazendo realmente, mas por aquilo que está por vir. Por aquilo que está por vir, que está batendo na porta, está esperando para sair. Vai parir, amém, irmãos? Amém? Vai nascer. Então nós precisamos estar preparados para aquilo que vai nascer, senão nós não vamos conseguir. Se nós ficarmos lambendo as nossas carências, lambendo as nossas rejeições, frustrados com o nosso ministério, com o microfone na mão no domingo, vomitando a nossa alma, nós não vamos conseguir entrar em alguns lugares, porque, irmão, a rejeição, ela vai gerar na gente carência. Mas por que você está falando tanto de rejeição? Irmão, é a doença dessa geração. Como disse o Juscelio ontem, e eu acredito nisso, nós estamos tendo que lidar com enfermidades, com demônios que a gente nunca lidou, a gente nunca aprendeu a lidar com isso estudando, a gente está aprendendo agora. Tem doença nova, tem enfermidades novas aí. Esse dia nós estávamos falando, tem uma epidemia de leucemia no Brasil. O que é isso que está acontecendo? Pessoas jovens estão morrendo. Meningite, é falta de vacina. Não, irmão, tem coisas novas. Eu não sei se a Bíblia está se cumprindo, porque se aquilo que o Senhor falou, que tinha os demônios que estavam presos no inferno, estão sendo soltos. Mas tem umas coisas novas acontecendo que a gente precisa parar e reavaliar. Estamos lidando com um cenário que a gente nunca viveu eles. Nunca vivemos. Coisas novas acontecendo. Irmãos, e essas guerras novas vão precisar de armas novas. Não dá para a gente entrar em alguns lugares sem estar preparado para eles. E esse preparo é só o Senhor que pode dar. Senão nós vamos ficar trancados nas nossas igrejas, até que Jesus vem e sopre sobre nós o pneuma, sopre sobre nós o seu Espírito. Alguns de nós estamos vivendo assim. Nós temos uma ressurreição, temos a Bíblia, temos comprovações, temos o Evangelho de Cristo, mas nós estamos trancados nas nossas denominações, muitas vezes com medo do que está por vir, porque não estamos preparados. Não estamos preparados para aquilo que está por vir. E quando temos que corrigir, parece que não amamos. E quando não corrigimos, parece que somos licenciosos, estamos deixando as coisas acontecer à vontade. Não, nós vamos precisar de restauração. Nossa geração, isso não tem a ver com os filhos, tem a ver conosco. Nós precisamos tornar a nossa vida agora prática, não só teórica, mas prática. Nós precisamos de curas práticas, talvez de oração, de reunião de oração, reuniões de oração onde nós vamos orar um pelos outros. Talvez nós vamos precisar botar a mão como a gente fazia antes, lembra? Que a gente ia para um quarto, orava em 5, 6 pessoas, ia para as reuniões de oração na igreja, um botando a mão sobre a vida do outro, um ministrando na casa do outro, um ministrando a família do outro. Talvez a gente está encharcado e carregado de teoria, mas parece que não tem prática. Estamos esperando a nova revelação. Irmão, a Bíblia só tem uma palavra, é uma palavra para todos nós. A nossa fé não está firmada no nosso trabalho, a nossa fé está firmada na ressurreição de Cristo. Amém? O Espírito Santo foi soprado sobre nós. Nós estamos na igreja esperando o Espírito Santo como se ele fosse uma promessa. Ele não é uma promessa, ele é uma realidade. O Espírito Santo veio há 2000 anos atrás e não voltou mais. Ele não é uma promessa, ele já está aqui em nosso meio, ele já está funcionando aqui em nosso meio. Aleluia. Então não espere uma coisa que você já carrega. Não espere, nós precisamos ser práticos nesses dias. Amém? Não dá mais para fugir. E liderança, irmãos, não é um lugar de gente carente. Liderança não é lugar de gente carente. Porque se eu estou aqui mendigando relacionamento, comprando amor pelo serviço,
se eu tenho que fazer algo para me sentir alguém, eu estou vivendo a síndrome de carência. Eu estava numa conferência uma vez que, depois que a pessoa perguntou, a pessoa pregou, ela parou para mim e disse assim: daí, foi bom? Eu disse: foi. Mas assim, o povo não recebeu não, né? Você viu que ninguém nem aplaudiu? Eu disse: não, mas foi bom, irmão. Na realidade não foi bom, mas ele precisava ouvir aquela palavra. Ele precisava se sentir útil. E às vezes eu vejo isso na igreja, irmãos. Parece que a gente precisa ser aceito. A gente faz algo para se sentir alguém. E se nós fizermos isso, nós não entendemos a ressurreição de Cristo. Por isso que não se converteu ninguém antes da cruz. Jesus pregava e dizia: eu prego para que vocês, ouvindo, não entendam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Jesus falava por parábolas, e os discípulos diziam: Senhor, por que o Senhor fala para eles assim, para nós o Senhor fala por parábola? Parece que para nós o Senhor explica melhor. Ele diz para que eles, ouvindo, não ouçam, e não compreendam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Você está entendendo isso? Ninguém se converteu antes da cruz. Por isso que quando Jesus morre, Jesus faltou 3 dias no culto, irmão. Jesus faltou 3 dias no culto. Já ficou todo mundo trancado com medo. Jesus entra no meio deles e diz: a paz seja convosco. Que paz o quê, Jesus? Nós estamos todos atribulados aqui. Parece que a gente tem que estar envolvido com alguém. Parece que alguém tem que estar sempre acendendo o pavio na gente, dizendo: ó, Deus te abençoe, ó, que benção, Deus está te abençoando, ó, que glória, ó, aleluia. Parece que alguém tem que estar sempre massageando a nossa alma. Por quê? Porque nós ainda não estamos convictos. Se eu preciso de alguém para me dizer quem eu sou, para me dormir satisfeito, é porque eu não descobri ainda quem Ele é, irmão. Eu não descobri quem Jesus é ainda. E essa carência, irmãos, ela tem sido transferida para o púlpito. Ela tem sido transferida para o púlpito. E o carente, irmão, ele confunde honra, respeito com carência. O carente, ele vive reclamando honra. Ele vive falando que ninguém lhe honra. Querido, quem busca honra, na realidade, não quer honra, quer bajulação. Porque a honra não se reclama. Amém? Se você reclama honra, não é a honra que você quer. Você quer ser elogiado, bajulado. E está errado isso. Isso reafirma que eu estou na alma. Isso reafirma que eu estou vivendo na alma. Ou seja, alguém tem que me falar quem eu sou. Alguém tem que apertar o botão, dar o play na minha vida, para eu me sentir alguém. Alguém tem que reconhecer o meu serviço, para que realmente eu me sinta útil. Amém? Amém, irmãos? E aí eu me apresento diante das pessoas, sou admirado, aplaudido, mas ninguém me conhece. Irmão, não confunda lugar secreto com lugar de fuga. Não confunda isso. Tem pessoas que vão para o lugar de fuga achando que estão no lugar secreto com Deus. Jonas, quando foi para o porão do navio, ele foi para o lugar de fuga. Deus tirou ele de lá e colocou ele no ventre de um peixe. Aí colocou ele no lugar secreto. Elias estava na caverna, num lugar de fuga. Mas no Querite ele estava no lugar secreto, porque Deus o alimentava. Deus só te alimenta no lugar secreto, não no lugar de fuga. Deus não te alimenta no lugar de fuga, só no lugar secreto. E qual é a diferença? Como discernir isso? Porque no lugar de fuga, quem te leva é a tua alma, é a tua dor, não é as tuas convicções. Quem te leva para o lugar de fuga, e você está lá lamentando, você acha que está orando, você não está orando, você está lamentando. E você acha que Deus tem dó de você. Deus não tem dó de você, porque Ele te conhece como você realmente é.
Ele sabe que você não é isso que as pessoas dizem. Você não é fruto de momentos da sua vida. Você é fruto do que Deus declarou que você seria. Deus está trabalhando em você com o Espírito Santo para tornar você o que Ele já disse que você seria. Mas nós continuamos nesse lugar. Por isso que carência não pode ser suprida. Está carente? Está carente? Dá um abraço aqui. Não. Carente não pode ser suprida, porque carência é uma doença, e doença precisa ser curada. Aleluia. Carência não pode ser suprida. Então eu não vou no púlpito domingo. Quem vem buscar a sua vitória? Quem está triste? Eu não sei o que você passou na sua vida. Nós estamos gerando carência. E a igreja virou um lugar de lamber feridas. Doentes cuidando de doentes. Mas Jesus vai entrar no meio, irmão. Vai mostrar as suas feridas, vai dizer assim, ó, eu venci, cara. Para que ele está mostrando a sua ferida? Para que Jesus mostra as feridas para você? Para dizer, você vai passar por isso. Quando ele mostra a ferida, ele está dizendo, você também vai ser crucificado com Cristo. Sim, você também vai ser crucificado. Quando ele mostra as feridas, ele está dizendo, ei, seu ministério também vai ser pregado numa cruz. Não há cura sem cruz, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. E sabe quando Jesus chega no meio, ele oferece a única coisa que não tem: paz. Ele disse, a paz seja convosco. Eu fico imaginando as pessoas, que paz o quê, cara? Estamos aqui atribulados. Ele disse, a paz seja convosco. A paz seja convosco. Carência não é um sentimento, irmão, por isso que ela não pode ser suprida. E se nós partirmos do princípio da carência, a gente vai achar também que quando Deus nos criou, é porque Ele estava carente, Deus precisava de uma família. Não há nada que eu faça que eu possa suprir a Deus, porque Deus é resolvido e os seus filhos têm que ser resolvidos também. Aleluia. Jesus era um homem resolvido. Ele dizia, eu sei de onde vim e eu sei para onde vou, e por isso o meu testemunho é verdadeiro. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Ou seja, não tem problema. Se eu sei de onde vim, sei para onde vou, tudo que acontecer no meio não define da onde eu saí e para onde eu voltarei. Se eu sei como começou e sei como vai terminar, então tudo que acontece, as pessoas dizem, eu tenho poder. Pilatos disse, eu tenho poder para te libertar. Ele disse, nenhum poder tu terias. Então a ofensa, irmão, como disse o pastor Juscelio ontem, você não vai aprender a lidar com a honra sem lidar com a desonra. Um líder que não se ofende mais, ele é uma semente para a unidade. Um líder que não se ofende mais, ninguém pode, mas eu ainda estou, pastor, é porque você não morreu ainda. Você está ofendido porque você está vivo, você ainda está vivo. Um homem morto, ele não se ofende mais. Ele não vai parar na ofensa de ninguém, não vai parar na frustração dele mesmo, porque ele não é fruto da alma. Nada, irmão, nada que eu faço pode completar a Deus. Deus é resolvido, Deus é completo, amém? Deus, todas as vezes que você faz algo para se sentir alguém, é porque você está carente, amém? E sabe que me chama a atenção é que quando Deus, eu vejo que quando Deus vê que a gente está vivendo essa crise, Ele sempre se apresenta. Ele sempre se apresenta no meio. Adão pecou, Ele foi atrás. Cadê você, Adão? Aonde você está? Te mostra, te apresenta. Amém? E o problema sempre é o mesmo, Juca. É o diabo do orgulho. Porque se a gente pisa na bola, a gente não se acha mais digno. E a gente começa a liberar para a gente as nossas próprias sentenças. A primeira sentença a gente diz, eu não vou tomar mais ceia, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais... A gente se sentencia. Sabe como é que é isso? É orgulho. Por que você se sentencia?
Porque você sempre esteve no controle da sua vida, nunca foi Deus que esteve no controle. Porque quando é Deus que está no controle da sua vida, Ele sabe, você deixa por conta dele a sentença, você deixa por conta dele o que vai acontecer. Por isso que Davi falou para Simei: deixa ele jogar pedra, não tem problema. Quem sabe foi Deus que está levantando ele para me quebrar. Irmãos, Davi não se escondeu atrás da arca. A diferença é que Saul e Davi, quando Saul pisou na bola, Saul segurou em Samuel e disse: fica aqui comigo, me respalda, faz uma cara de crente aí, me respalda, faz de conta que está tudo bem, porque se as pessoas não ver você comigo, elas não vão me honrar, não vão me respeitar. Tira um selfie comigo aqui, para as pessoas saberem que eu estou com você. E aí Samuel ficou ali do lado. Davi não, Davi quando pecou ele saiu por trás. Zadok veio com a arca e ele disse: leva de volta. Não, rei, vamos, não. O problema quem fez fui eu, então sou eu que vou pagar o preço. A arca pertence a Jerusalém. Mas o púlpito, irmãos, ele virou um esconderijo. A obra de Deus virou um esconderijo para muitos de nós. E cada vez nós vamos ficando mais doentes e não percebemos isso. Continuamos funcionando, mas não estamos fluindo. O Senhor já amanheceu, né? Nessa manhã, o Senhor nessa manhã, Ele diz assim para você: olha, eu sou um Salvador de compaixão infinita. Você pode tocar aqui. Eu sou um Salvador de paciência ilimitada. Eu sou um Salvador de perdão inacreditável. Nem você acredita que eu te perdoei. Porque se você acreditasse que eu te perdoei, você também perdoaria os outros. Eu sou um Salvador que não registra os seus erros. Aleluia. Aleluia. Eu estava lendo algo esses dias que me chamou a atenção, e o Senhor usou aquele livro para falar comigo. Ele disse: olha, Luiz, eu não te chamei para ser um professor de amor, eu te chamei para ser um amante, para que quando as pessoas verem você me amando, elas tenham o prazer e o desejo de fazer o mesmo. Eu não quero que você traga informações sobre amor, que você ensine sobre amor. Essa é a realidade de Deus, irmãos. Deus, Jackson, é amor. Deixe então de ser um professor de amor e passa a ser um amante. Deus te vê amado e valorizado, se deu o direito de viver como alguém perdoado, como alguém valorizado. Mas isso não é soberba, não. Soberba é não se sentir perdoado pelo orgulho que você tem, do perfeccionismo que você criou ao redor de você, que você só se sente perdoado e amado a partir de você, não a partir de Deus. Ou seja, você tem que fazer algo certinho para Deus te abençoar. Deus não procura os perfeitos, porque os perfeitos estão tentando usar a Deus. Deus usa os reais, não os ideais. Deus levanta, irmãos, pessoas que estão se deixando tocar. Não tente impressionar pessoas, e muito menos a Deus. Eu olho para a Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, quando o noivo diz assim para a noiva: minha amada, amada minha, em ti não há defeito. Como é que Deus olha para a igreja e não vê defeito, irmão? Que ótica é essa que Ele olha e não vê defeito? Parece que Deus tem uma ótica que Ele olha para você e não vê defeito. O que Ele vê primeiro é amor. O que Ele vê é destino. Ele diz: em ti não há defeito. Como que não há defeito? A gente que é só o pastor vai dormir pensando nos defeitos, acorda pensando nos defeitos. Irmãos, eu ouso a dizer que eu e você precisamos de coragem para aceitar ser aceito.
Eu e você precisamos de coragem, porque precisa de coragem para aceitar ser aceito. E eu vou te falar uma coisa, para nós sempre foi muito difícil. Para nós sempre foi muito difícil isso. Principalmente nessa casa chamada Mevan. Por quê? Porque a gente foi ex alguma coisa. Todo mundo aqui é ex alguma coisa, irmão. Verdade, pastor Márcio. Ninguém aqui é ficha limpa. Ninguém aqui é ficha limpa. É verdade. E aí, você tem um ministério. Imagina, pastorear uma igreja, ter um ministério numa cidade onde você foi uma desgraça. Quando nós aceitamos Jesus, tudo que eu queria era sumir daqui. Você tem que pescar na mesma água que você pescou a noite inteira e não pegou nada. Você só deu decepção para a família, para pessoas. Você fez mal a famílias, você fez mal a pessoas, você corrompeu, você mentiu, você enganou, você traiu, você roubou. E agora você simplesmente, 4 anos depois disso, pastor Márcio, abre uma igreja e faz o culto da família. Tudo que a gente queria era sumir daqui. Imagina, você está pregando no culto, entrar pessoas na igreja que você lembra, você diz: meu Deus, eu lembro desse cara, eu lembro dessa pessoa, eu lembro dessa mulher, eu lembro desse homem. Entra famílias inteiras que param na sua frente, aceitando Jesus com você, e você corre para a família e diz: meu Deus, me ajuda aqui. A tua vontade é sair correndo, se enfiar num buraco. E Deus, você diz: Deus, faz alguma coisa. Ele se apresenta e mostra a cicatriz. Ele diz: paz seja convosco, descansa. Ele diz: Luiz, você só pode ser curado no lugar da desgraça. Eu não vou começar com você em outro lugar, eu vou começar aqui. É aqui. Hoje, irmãos, a gente ama a cidade, a gente quer ficar, a gente vai no mundo inteiro pregar, mas a gente quer voltar para casa. Hoje você acorda de manhã, eu acordo de manhã no prédio, vou lá na janela, estendo a mão sobre a cidade. Glória a Deus, abençoa minha cidade, Senhor. A gente tem prazer. Eu me lembro quando eu comecei a pregar o evangelho, as pessoas chamavam a gente, e isso ajudava na divulgação. Eles botavam na faixa: Luiz Hermínio, ex não sei o que, ex isso, ex aquilo. Eu orava e dizia assim: Deus, estou cansado de ser ex alguma coisa. Eu queria ser conhecido pelo que o Senhor é na minha vida, não pelo que eu fiz de errado. Esse negócio me persegue. Eu olhava pelo retrovisor assim, ó, só tinha coisa ruim. Até que um dia, um amigo meu, o pastor Marcelo Jamal, lá em Porto Alegre, numa conferência assim, onde a graça de Deus veio muito forte, eu estava ministrando. Jamal me chamou e disse: Luiz, a partir de hoje, isso foi em 2008, 2007, disse: Luiz, a partir de hoje, Deus não te diz, as pessoas não vão mais te conhecer por o que você foi. Deus vai começar a te mostrar por aquilo que Ele é na sua vida. Hoje Deus vai virar uma chave, Ele vai soprar sobre você. Vai começar um novo tempo, irmãos, e temos visto isso. Graças a Deus, porque naquela época parecia que você estava criando um falso eu. Parecia que você tinha que mostrar uma coisa porque todo mundo te conhecia de uma forma, e as pessoas às vezes sentavam para te ouvir, para saber como é que você se livrou daquilo. Hoje eu tenho ensinado as pessoas, não é só se livrar daquilo, mas como entrar num novo lugar, como entrar num novo ambiente. Foi isso que Jesus foi fazer nesta casa. Eles estavam trancados, sem destino, sem saber o que fazer, sem tomar nenhuma proporção. Jesus, irmãos, olha aqui, Jesus não puxou, olha aqui para mim, Jesus não abriu uma apostila e disse: ó, agora vocês vão fazer isso aqui, ó, tá vendo? Todos esses passos. Não, Jesus soprou sobre eles o Espírito e disse: a paz seja convosco.
soprou sobre eles o Espírito. A paz seja convosco. Disse: ó, persevere aqui na cidade, fiquem aqui, porque agora vocês só receberam sobre vocês, mas nos próximos dias Ele virá e habitará em vocês. Amém? Eu vou e Ele virá, e Ele habitará em vocês, e Ele vos ensinará todas as coisas. Meu Deus, será que quando você olha aí para dentro de você, você só vê derrota, pessimismo, só vê frustração, só vê medo? Você não pode ver o que o Senhor colocou aí dentro, porque dentro de mim tem uma criança, tem um fariseu. Eu estou vendo que Mateus 18 aqui está muito vertente. Começou ontem com o Juscelio, passou hoje pelo pastor Márcio, e é um pouco do que eu queria falar também. Essa criança que habita em nós, essa criança inocente, não infantil, mas inocente, essa criança que não tem medo de recomeçar. Amém, irmãos? Amém? Olhando para você, o que a gente vê? Porque o fariseu, ele sempre parte do princípio do desempenho, não da inocência. Amém? Querido, a verdade central da minha existência é isso: eu sou filho de Deus. Foi isso que deixou Jerusalém de cabeça para baixo. Quando Jesus chamava Deus de Abba, Jesus disse o Abba. Irmão, Abba era a expressão das crianças judaicas. As crianças judaicas chamavam o pai de papaizinho. E Jesus chegou e disse: o Abba, eu e o Abba somos um. Eles diziam: esse cara está endemoniado. Ele está endemoniado. E se você olhar João capítulo 19, você vai ver o quê? E o versículo 7, que Anás e Caifás levaram Jesus para Pilatos e disseram: ele precisa morrer, porque ele se fez filho de Deus. Ele se fez filho de Deus. Jesus chegou diante de uma religião totalmente organizada, com todos os seus cleros organizado, e Jesus chamava Deus de Abba. Ele constrangeu todo mundo, como uma criança. Abba, papaizinho. Uma criança que jamais experimentou coisa alguma a não ser o seu amor. É isso que Abba significa. Papaizinho. Essa expressão de uma criança chamando o pai de Abba, está chamando ela de papaizinho. Parte de uma criança que nunca experimentou coisa alguma a não ser o amor. Uma criança que faz sempre o melhor para ser notada, e quando comete erros, sabe que esses erros não podem apagar o amor do seu pai sobre ela. E nós não estamos aprendendo a lidar, sabe com o que, irmão? Com o perdão de Deus. Ontem o Juca ministrou aqui sobre o perdão. E realmente, se eu não aprendi a lidar com o perdão de Deus para comigo, como que eu vou lidar com o perdão de Deus para com o outro? Se eu não me sinto perdoado, como eu consigo perdoar? Eu sou aquele cobrador incompassivo, que o rei chama ele e perdoa a dívida dele. Ele sai daí, da hora que ele sai do trono, da sala do trono, o primeiro cara que ele encontra que deve para ele, ele já bate no cara. Isso é sinal de carência, irmão. Porque a palavra-chave do carente é cobrança. Sempre cobrança. Se eu não me sinto cobrado, eu também não cobro. Se eu me sinto perdoado, eu também perdoo. Se eu me sinto amado, eu também amo. Irmãos, nós trouxemos isso da nossa casa. Lá em casa, eu, o Ulisses e o Júnior, a gente foi criado sem pai. Nosso pai foi embora, eu tinha 13 anos de idade, o Ulisses tinha 10 e o Júnior tinha 4. Nós vimos a nossa mãe sofrer muito. Nós vimos a nossa mãe trabalhar dia e noite. Eu comecei a trabalhar muito cedo para manter a casa. O Ulisses era menino, eu trabalhava de jornaleiro, entregava jornal de madrugada. E a mãe tinha que sair trabalhar cedo, e como o Ulisses era menino, para não ficar sozinho, eu enrolava ele numa coberta, naquele cobertor, tomara que amanheça, que pica a gente todo. Eu enrolava o Ulisses num cobertor daquele, botava na bicicleta de carga, sabe aquela bicicleta de carga? Nós íamos entregar jornal, o Jornal de Santa Catarina.
Entregava, começava a entregar no centro de Itajaí, ali na Ercílio Luz, pegava a Beira Rio, não tinha a Lauro Miller, ia para Cabeçudas e voltava pelo Morro Cortado, todo santo dia. Todo santo dia. E nós somos criados assim com muitas deficiências. Muitas deficiências. Festa de Natal, a gente ia na festa da família, tinha amigo secreto. Como o pai não estava, a gente nunca era amigo secreto de ninguém. Então a gente via, muitas vezes, eles fazendo festa, trocando presente, a gente ficava num cantinho assim. Daqui a pouco saía todo mundo para jantar, eles ficavam discutindo quem ia levar o filho da Roseli. Mas eles vão com a gente, e a gente ficava lá. A gente aprendeu a viver assim. E quando nós fomos crescendo, isso criou uma rebeldia dentro do nosso coração. E a gente queria fazer algo para se sentir alguém. E aí o que aconteceu? A gente foi para as ruas, foi usar drogas. Então agora não, quando a gente chegava nas festas das famílias, todo mundo escondia as bolsas. Porque agora chegou os caras que mandam na festa, mano. Ninguém mais vai ficar escondidinho esperando. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: os precursores, eles sempre sofrem mais. Os precursores sempre sofrem mais, os pioneiros sempre sofrem mais, porque eles balizam o que vai acontecer dali por diante. Hoje o nosso pai congrega com a gente, ele vai lá na igreja, ele liga a polícia para pedir conselho. Meu filho, esses dias ele é caminhoneiro, ele foi assaltado. Aí prenderam ele lá numa favela, amarraram ele, e ele orava, ele dizia: Deus, fala com o Luiz Hermínio para ele orar por mim. Ele está falando com Deus em pé de intercessão. Hoje ele congrega, fala com a gente, liga a polícia para pedir conselho. O que é que vocês acham que eu devo fazer? Dá um conselho para o pai. Porque é bíblico, a Bíblia diz que se os pais não converterem o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais, irmãos. O que não pode acontecer é a geração de se desconectar. E nós sofremos decepções, rejeições, que isso foi transferido para o púlpito. Foi transferido para a nossa obra de Deus. Eu me lembro que em 2002, 2001, aqui em Balneário Camboriú, aqui, num hotel aqui perto, nós viemos fazer, não foi aqui, perdão, foi em Itajaí, lá em Cabeçudas, no Marambaia de Cabeçudas. Nós fizemos um retiro de casais, e eu para cima e para baixo trabalhando. Eu já era crente, não, eu já era pastor. Aí um casal olhou para mim que veio ministrar no retiro e disse: Luiz, a gente queria orar por você, você permite? Eu digo: permito. E aí eu sentei com eles, e aí oramos. Daí eles disseram: Luiz, ora pela tua família. Eu comecei a orar pela minha mãe, pelos meus irmãos, orei pelos sobrinhos, orei pelos filhos, orei por todo mundo. Eu não tinha neta ainda, meus filhos eram jovens, e orei. Aí de repente ele disse: Luiz, ora pelo seu pai. Eu disse: não, pelo meu pai não. Eu disse: ora por ele. Eu disse: cara, eu não quero orar pelo meu pai. Aí você pergunta: você já era crente? Eu disse: não, eu já era pastor. Eu estava ensinando as pessoas que Deus é pai. E quando eu não conhecia Jesus, eu tinha um sonho que era matar o meu pai. Depois que eu aceitei Jesus, eu tinha um sonho que era pregar no velório dele. Só não queria mais matar, mas eu queria que ele morresse. Irmãos, eu estou contando a nossa vida para você. Essa casa que você conhece aí no Brasil como casa de paternidade, ela tem uma história. A maioria dos pastores aqui perdeu o pai cedo ou não teve bons relacionamentos de paternidade. Como é difícil você dar uma coisa que você não recebeu. E por isso que quando vem um pai assim, a gente é muito abençoado. Eu vou dizer porque quando Abraão teve que sair da casa do seu pai, como Abraão vai ser pai da fé? Ele vai ter que recomeçar de novo. Mas ele encontrou Melquisedeque no caminho, que deu pão e vinho para ele, ou seja, trouxe ele de volta para a comunhão.
Então eu quero dizer para os filhos: você vai encontrar seu pai. Amém? Independente se você saiu, foi desprezado por alguma paternidade, seja ela biológica ou espiritual, no caminho você vai encontrar seu pai, que vai botar pão e vinho na mesa. E você sabe quando vai encontrar um pai? Quando ele não pedir nada para você. Porque naquele dia Abraão encontrou 2 homens, o rei de Sodoma, naqueles dias, e Melquisedeque. O rei de Sodoma disse: me dá. Abraão disse: pode ficar tudo para você. Melquisedeque não pediu nada, Abraão deu porque quis. Mas Melquisedeque colocou pão e vinho na mesa e trouxe ele de volta. O nosso trabalho aqui nesses dias, irmãos, é trazer alguns pastores de volta. Ninguém quer nada seu, meu irmão. Nós não queremos a sua denominação, não queremos o seu dinheiro, nós não queremos nada seu. O que nós queremos é encontrar você no caminho, botar pão e vinho na mesa. Porque, irmãos, conselho qualquer um pode dar, mas destino só paternidade pode dar. Por isso que muitas vezes a igreja evangélica, ela não entende paternidade, acha que paternidade é uma nova grade curricular de ensino de um seminário. Não, paternidade é a Bíblia. A Bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos desde o começo. A Bíblia é pai e filho trabalhando juntos. Então, quando eu desperto para isso, vai despertar o que tem dentro de mim. A criança inocente, que não está presa ao desespero, que sabe que mesmo que seu pai desaprova o seu comportamento, jamais deixará de amá-lo. Jamais. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, em que Ele nos amou, não que nós tenhamos o amado, mas que Ele nos amou. Enquanto você não ouvir aí dentro: João, eu te amo. Luiz, eu te amo. Enquanto você não ouvir aí dentro: Bruna, eu te amo. Enquanto você não ouvir aí dentro: eu te amo, você vai estar sempre mendigando amor, fazendo algo para se sentir alguém. E sabe de uma coisa? Isso vai cansar você no ministério. Isso vai afadigar você. Isso vai deixar você triste, porque você vai estar sempre buscando um reconhecimento, no esforço pessoal de realização. Porque o fariseu, ele se delicia com a conduta impecável. O fariseu, ele se delicia com a performance. O fariseu, ele não aceita. Quando ele erra, ele entra num buraco. Por quê? Porque ele jamais poderia ter feito isso. E tem algumas coisas, como foi dito aqui, que Deus permite você viver, para você lembrar de uma coisa: lembra-te que tu és pó. Sem mim nada podeis fazer. Lembra, assim como uma criança que espera tudo do seu pai e não tenta se assegurar no seu próprio sucesso, assim Deus espera de mim. Deus espera que eu dependa totalmente dele. Totalmente, irmãos. Isso só está acontecendo porque Deus quis. Nós não vamos desonrar isso, mas só está acontecendo porque Deus quis. Amém? Pais amam seus filhos antes deles nascerem. Pais amam seus filhos antes deles deixar marcas de sucesso, marcas que vão impressionar outras gerações. Então nós não estamos aqui para celebrar performance, mas para celebrar a vida. Amém? As crianças, irmão, a criança que está em nós, aquele que não se tornar uma criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. A criança é espontânea, ela manifesta emoção. Ela manifesta a emoção. O rosto de uma criança, quando você olha para uma criança, ela apresenta o seu próprio rosto. E quando ela enxerga uma pessoa, ela não enxerga rótulos. Ela enxerga a pessoa como ela é. Às vezes eu passo até vergonha com Samuel lá em casa. Que eu chego e digo assim, vai um irmão lá visitar, eu digo: Samuel, esse pastor aqui, é amigo do pai, e ele é isso, ele é aquilo, ele faz isso. O Samuel disse: e aí, beleza? Porque para ele não vê os rótulos, ele vê só
a pessoa. Para ele não importa o que está por trás, o ministério, quantas cadeiras tem na sua igreja, quanto desenvoltura tem aquele ministério. Quando para ele, para uma criança você apresenta, ela vê a pessoa. Amém? E a criança, ela não faz conta de valores. Quando faltou comida no meio da multidão, 2 discípulos procuraram Jesus e disseram: Senhor, despede esse povo para que eles vão e comprem. Não é, nem 200 denários, o cara já tinha feito conta. Nem 200 denários vai dar para alimentar todo mundo. Aí aparece uma criança que abre um lencinho assim e diz: Senhor, tenho isso aqui, será que dá? Eu acho que dá, né? Ela não faz conta. Ela não faz conta. E essa criança é assim, irmão. Deus espera isso da gente. Esse desprendimento, esse crédito que a gente dá. Esse crédito. Irmãos, conhecer a Deus, ver como Deus vê a gente é tudo. Tem muita gente aqui hoje, e agora eu quero ser profético. Tem muita gente aqui hoje que está desesperada. Eu vou dizer uma coisa para você. Os dias que antecedeu o retiro, assim, a sorte que Deus foi nos pontuando para a gente ir orando e buscando e nos reunindo, porque a gente sabia que ia ser selva aqui. A gente sabia que o negócio ia ser violento. Por quê? Porque nós vamos mexer aqui, estamos mexendo em muitas áreas. Amém? Você não está num retiro que vai te dar estratégias para você crescer. Você não está num retiro que vai te dar estratégias para você ganhar mais tantas pessoas nos próximos anos. Não, você está aqui para morrer. Você está aqui nesses dias porque o que interessa para nós não é o que está por trás de você, é o seu coração. Amém? É o que está no seu coração, porque você não pode continuar. Irmãos, e o que define a vida e o ensino de Jesus, de tudo que a gente já viu, né? De Buda, do Alcorão, Confúcio, de Diabo 4, é que Cristo ressuscitou. Irmão, Cristo ressuscitou. Então os ensinos de uma pessoa ressuscitada não são só leituras informativas, é a sua vida humana como modelo eterno. É uma vida humana como modelo eterno. Amém? O meu modelo, Jesus é o meu modelo, mas não só de comportamento como Jesus, mas como Cristo. Porque muitas vezes eu firmo a minha fé no Cristo ressuscitado, mas não quero viver a vida simples de Jesus de Nazaré. Ou muitas vezes eu me comporto olhando para o Jesus de Nazaré, o que ele fazia, os milagres, mas não percebo o Cristo ressuscitado, que vai me dar um modelo eterno. Então, se eu vivo um modelo eterno, não é um momento que me define, irmão. Amém? Esse momento não pode definir os seus próximos dias. É claro que não há um momento que você descarte ele do eterno, porque todas as suas escolhas, todas as suas decisões vão afetar você eternamente. Vão afetar. Agora, se a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 11, que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, esse é o nosso retrato final, é o meu plano final, é ser ressuscitado com Cristo. Amém? Então o meu momento de solidão, de rejeição, o meu momento de crise não define. Não é isso que define a minha vida. Ou eu creio na ressurreição de Cristo, ou eu creio na ressurreição de Cristo. Ou eu acredito que Jesus ressuscitou, ou eu vivo a minha vida firmado nessa base de ressurreição, ou eu vou ter que adquirir coisas para me sentir aceito, fazer algo para me sentir alguém. Ou eu acredito que o Espírito Santo habita em mim, é o mesmo que ressuscitou a Cristo, está habitando em mim, diz Romanos 8:11. Se o Espírito de vida, abra lá, leia aí, vamos ler.
Vamos ler que é importante. Romanos 8, versículo 11 diz assim: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, irmãos? Amém. Se isso é verdade, você crê que é verdade? Que o Espírito que ressuscitou Jesus habita em você, você crê que Ele está te ressuscitando também? Então a vida cristã consiste mais nos vales do que nos montes. A vida cristã consiste mais em superar dificuldades, superar sofrimento, do que conquistas. Porque se Ele está me ressuscitando, se Ele está me transformando, não tem a ver com as minhas conquistas, tem a ver com as minhas renúncias, tem a ver com aquilo que eu estou disposto a abrir mão. Ele tem a sua eficácia nos montes, não, nos vales. Pastor, mas é difícil. Querido, vai ser. A fé nunca vai ser livre da dúvida. Amém? A fé, ela vai lidar com a dúvida o dia inteiro. Amém? A fé sempre vai lidar com a dúvida. Ah, mas tem dúvida. Se tem dúvida, é porque Deus quer que você opere em fé. Amém? Mas pastor, meus pensamentos, mas nenhum pensamento vai conter a Deus. Pastor, é as minhas palavras, mas nenhuma palavra vai conseguir expressá-lo como Ele é. Está além do que eu posso entender. A fé não está firmada, a fé que não está firmada na ressurreição de Cristo, está firmada em adquirir coisas, está firmada em desempenho pessoal. A fé que não está ancorada em que Jesus ressuscitou dos mortos e vai me dar vida eterna, então eu já estou vivendo aqui como alguém eterno. Amém? Amém? Eu já estou vivendo aqui como alguém eterno. Meu Deus, nós ouvimos hoje aqui, eu tenho planos para o futuro, eu tenho muitos planos, mas eu só tenho o dia de hoje, e isso é uma realidade. Então eu não posso esperar uma coisa que eu já tenho. Amém? Tudo que eu vou ser, vou ter e vou fazer já está em mim. Eu preciso viver como alguém que está apontando para frente, como disse o Gladson ontem na reunião, na oração, antes de ontem. Nós estávamos orando e nós falamos isso. Nós não estamos disputando cadeiras, nós estamos apontando para um trono. Amém, irmãos? Não se trata de quem prega, de quem vai, de quem ficou. Se trata de entender a ressurreição de Cristo e firmar a nossa fé nisto. Ele disse para os discípulos, o que é que ele disse? Olha, agora vai começar o ministério. Ele disse, não, receba o Espírito. Receba o Espírito. Recebeu o Espírito, agora fique em paz. Ficou em paz? Tem dúvida? Põe o dedo aqui. Eu tenho evidências para provar para você. É isso que Jesus está dizendo. O poder da ressurreição me capacita a entrar em confrontos com a minha alma. Se eu não estou firmado no poder da ressurreição, eu não tenho capacidade de confrontar minha alma. Eu vou perder para a alma, porque eu não tenho convicções espirituais. E por isso a igreja do Senhor não pode ser almática, e é o que ela vem sendo, porque ela se comporta como uma igreja almática. Por que a igreja do Senhor se comporta como uma igreja almática? Porque ela não está firmada na ressurreição de Cristo. Aleluia! Você diz para um muçulmano, olha, você pode pegar esse avião e se jogar numa cidade, porque você vai para a eternidade e você vai acordar no paraíso com tantas mulheres. E os caras fazem isso, por quê? Eles estão acreditando em alguma coisa palpável? Não, em alguma coisa eterna que foi dita para eles, você vai para o paraíso. A nossa fé é por coisas, a nossa fé está firmada na alma. E por isso nós vamos ficando doentes, porque quando a alma não supre a nossa carência, não supre a nossa necessidade, quando nós firmamos a nossa fé em elogios, firmamos a nossa fé em conquistas pessoais, firmamos a nossa fé em coisas, nós não conseguimos suprir a alma, e a alma não tem que ser suprida. A alma tem que servir o espírito convicto, ela tem que ter um sentimento. Por isso que Davi dizia, aquietai-vos, ó alma, quieta-te dentro de mim, porque tu ainda o louvarás.
Aleluia, você tem que dar ordens de comando para a sua alma. Só quem entende, mas Cristo em nós é a esperança da glória, pastor. É a esperança da glória, só que entenda, a esperança não evita provas. A esperança não evita provas. Quando muda o cenário, muda a fé. Por quê? Quando muda o cenário, Fábio, a fé deveria aumentar. Por quê? Mas Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas enquanto a gente se mover por coisas, nós não vamos ter esperança. E agora entenda, a esperança, ela não evita as provas, ela nasce das provas. Romanos 5, a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Amém? Perseverança, experiência, esperança. Se as provas forem evitadas, não haverá esperança. Não haverá amor, não haverá. E se não houver esperança, não haverá amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não haverá, queridos. Pessimismo e derrota jamais foram frutos do Espírito. Amém? Eles estão alicerçados na alma. Eles revelam que nós não estamos firmados na alma. Eles dão uma palavra à nossa consciência, que esse é o nosso atual estado almático, doentes. E aí quando a tragédia aparece, sem conversar com ninguém, porque a tragédia aparece, amém? Ninguém dá amém, eu sei. Quando a tragédia aparece, nós ficamos surdos para Deus, não ouvimos mais os céus. Mas nós não aprendemos que o Senhor fala no meio da dor, o Senhor fala no meio do caos. A tribulação é que produz tudo isso que nós estamos vivendo. Ontem Juscelio aqui, o que o Juscelio pregou ontem, ele não aprendeu num seminário, foi 15 anos dentro de um ministério, brigando todos os dias, discutindo todos os dias, dormindo e acordando com esperança, com perseverança, acreditando que o amor de Deus estava sendo derramado em nossos corações. Aleluia! Aleluia, isso são mais do que informações. É permanecendo intacto. Quando a coragem, irmão, sai pela janela, e ela sai, vai se tornando tudo um lugar hostil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos ser práticos nesses dias. Nós precisamos ser práticos. Nós precisamos ter praticidade, ser práticos no perdão. O perdão é uma questão de velocidade. Quanto mais rápido ele for feito, mais rápido você se ajeita na vida. Amém? Amém? E não adianta, irmão. Quando a coragem sai pela janela, que o mundo se torna ameaçador, você sabe que você precisa de um Getsemane. Você sabe que você precisa ir para lá. Você sabe que você precisa ficar sozinho. Não adianta, nenhuma palavra oferece conforto, nenhuma consolação. A mente parece estar entorpecida, não dá, o coração vazio. Quando alguém pergunta, paz do Senhor, tudo bem? Você diz, vou levando. Você não tem esperança, seus nervos estão à flor da pele, Deus não fala. E tudo isso é para criar em você convicção. Tudo isso para criar convicção que Cristo em vós é a esperança da glória. Irmão, enquanto eu não tenho essa revelação que Cristo ressuscitou dos mortos, que Ele é o meu modelo eterno para viver momentos, Ele é o meu modelo eterno para viver momentos. Ele não é o meu momento, Ele é o meu modelo eterno. Os meus momentos não definem a minha eternidade. Essa é a chave que destrava essa porta da percepção da minha existência, querido. Enquanto eu não tiver essa percepção, eu vou estar sempre querendo fazer algo. Eu vou estar sempre querendo mostrar as medalhas em vez de mostrar as cicatrizes. Jesus deixou um modelo para mim. Ele não chegou no meio dos discípulos e mostrou
vitórias, Ele mostrou as cicatrizes. Eles esperavam o quê? Que vocês lessem que eu venci aquele momento. Eu venci aquele momento. Jesus não mostrou a vitória, não mostrou o troféu. Ele mostrou as cicatrizes, está dizendo, aquele momento que vocês viram, não deu em nada. O que importa, o que importa é isso aqui. Eu vou soprar sobre vocês paz. Eu vou soprar. E aí Tomé não estava na reunião, eles chegaram, Tomé, Jesus esteve no nosso meio, rapaz, foi forte. Foi mistério, caímos tudo na unção. E Tomé disse, eu não acredito. Eu só acredito se eu botar a mão. 8 dias depois, parece que Jesus castiga, né? 8 dias. O cara em dúvida, em crise, 8 dias. Jesus chega, já vai direto para ele. Põe a mão aqui. Tomé põe a mão e já entra em crise. Já queria pedir perdão, ele disse, fica tranquilo. Eu entendo, você ainda não tem o Espírito. E se você não tem o Espírito, só Ele convence. Eu sei que é difícil. Você não tem aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pedro negou a Cristo. Ele também não tinha o Espírito. Depois que o Espírito entra, irmão, você não pode ser mais o mesmo. Você não pode ter o mesmo comportamento sem o Espírito, quando você vivia sem o Espírito. O Espírito tem que convencer você, porque se você não é convencido pelo Espírito, esquece. Amém, irmãos? Se você não é convencido, Jesus falou, Pedro, quando tu te converteres, Jesus estava dizendo assim, porque só o Espírito é que vai poder converter você, Pedro. Fortalece teus irmãos. Por enquanto você está tendo nuances de revelação. Você abre a Bíblia e você tem revelações para pregar. Você toca os outros, eles são curados. Mas quando, querido, Jesus vem no meio da sala e se apresenta para você, querido, a vida vai mudar. Eu sei o que eu estou falando para você. Você está falando com alguém que experimentou misericórdia. E você não conhece misericórdia até você precisar dela. Você não conhece o favor de Deus até você precisar dele. Até você estar num lugar e você precisar que o Senhor te tire dali. Então, você ensina misericórdia, ensina sobre amor. Mas o dia que aquilo sela você, ei, você não é mais um professor de amor. Você agora é um amante. O teu amor com Jesus, ele exala aonde você passa. Amém? E aí você vai entender que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Que cada encontro, aleluia, meu Deus do céu, cada encontro, a sua consciência vai sendo disciplinada. Cara, tem acontecido muito isso comigo. Em base, Deus tem falado muito na minha consciência. Muito. Deus tem falado tanto, Juca, na minha consciência. E tem falado acerca de mim e acerca dos meus irmãos. Irmão, quando a sua consciência é disciplinada, querido, já era. Parece que você está em outro mundo. Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar com palavras, Fábio. Mas parece que você está num outro ambiente. Você ouve coisas, você ouve reclamações, você ouve críticas, você faz planos. Mas quando você se sente assim, que Deus, você sabe que a tua consciência está sendo disciplinada por Deus, cara, você não consegue mais ser mal. Parece que você não consegue mais pensar mal. Parece que todo mundo que você olha é lindo. Todo mundo que você olha é bonito. Todo mundo que você olha é honesto. Todo mundo que você olha é santo. Eu fico imaginando aí, aquela palavra de Cânticos 4, versículo 7, ela fala comigo. Ó noiva minha amada, em ti não há defeito. Não é que ela não tivesse defeito, mas aos olhos dele ela não tinha.
Então, quando Deus se relaciona com a igreja, Ele não se relaciona a partir do problema da igreja, mas a partir da ótica dele. Se você olhar para Apocalipse, você vai ver João escrevendo coisas, no capítulo 1 ou capítulo 3 de Apocalipse, João escrevendo para as 7 igrejas, e você vai ver igreja que perdeu o amor, igreja que se tornou mundana, igreja que se tornou profana, igreja que morreu, Sardes. Depois ela tem um remanescente, volta em Filadélfia. E aí em Filadélfia tem uma promessa: diante de ti pus uma porta aberta. Aí chega em Laodiceia, a porta está fechada, ela mesma fecha a porta. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, a porta que estava aberta, que ninguém podia fechar, ela mesma fechou. E o Senhor ficou do lado de fora e diz: eis que estou à porta e bato. E aí você percebe assim, terrível, porque se Apocalipse termina no capítulo 3, nós estávamos destruídos. Só que daí no capítulo 4, João diz assim: depois destas coisas, eu olhei para o céu e vi que tinha uma porta aberta. E uma voz que me dizia: João, a voz que eu ouvi desde o princípio: João, sobe aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer. Quando João sobe, ele começa a ver a igreja de uma outra percepção. Ele não vê mais os defeitos, ele vê a igreja como Jesus está vendo. Ele vê que Babilônia vai cair, ele vê que havia um que era digno de abrir o livro. Sim, ele viu a esperança para a árvore. Então é isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós não somos coveiros, nós somos parteiros. Nós sabemos que há esperança ainda, aleluia. Por muito tempo eu andei com 2 marretas na mão. Irmão, eu era xiita. Eu não me conformava com algumas coisas que eu via. Em 2017, final de 2016, o Senhor disse: eu vou tirar as marretas da sua mão e vou colocar um prumo, e você vai servir a minha igreja. Você vai olhar para a minha igreja como eu olho, não como você acha que ela tem que ser. Porque, Luiz, eu olhando para ela não vejo defeito. Mas como que o senhor não vê? O senhor não está cego? Eu disse: não, mas eu não vejo ela a partir dela, eu vejo a partir de mim. Ele olha para Gideão e diz: homem valente. Como é que Deus consegue ver coisas em nós que nós não conseguimos? Então é dessa concepção que eu preciso partir, irmãos. É desse entendimento que eu preciso partir, querido. Amém? Então a minha fé não está mais firmada no meu pai que foi embora aos 13 anos de idade. Ela está firmada no Deus que me amou. Então todos os dias eu ouço: Luiz, eu te amo. Então eu consegui amar meu pai, eu consegui amar minha casa, eu consegui amar as coisas que eu detestava. Por quê? Porque eu não preciso mais ser amado por alguém para me sentir amoroso ou para amar alguém. Aprendi a lidar com isso. Estou livre da ofensa, livre dos sentimentos, livre da crítica. Então eu aprendi que eu posso servir meu irmão. Então onde é que está o segredo? O segredo é subir. Quando ele diz: sobe aqui e eu vou te mostrar, a Babilônia vai cair. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você não tem que matar Saul. Saul morre sozinho pela própria espada. Você não tem que fazer algumas coisas, não é mais a sua obra. A sua obra agora é olhar para a igreja e dizer: em ti não há defeito. É você olhar para os caras com medo, para o cara incrédulo, para o cara mentiroso, para o enganador, e dizer assim: a paz seja convosco, aleluia. Aleluia. Por isso, se prepare, pastores, se prepare. Deus vai começar a impressionar alguns de vocês nos próximos anos. Coisas que você abominava, que você dizia: está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Você vai ter que abraçar, beijar, amar, servir, e vai ficar ali servindo a mesa ali, aleluia. Coisas que você não acreditava nelas, porque isso também era orgulho. Porque você acha que Deus tinha que fazer a obra dele a partir de você, não a partir dele.
Você achava que Deus tinha que fazer a obra dele a partir das suas convicções, não das convicções que Ele colocou no seu coração. Abra comigo para a gente terminar. Mateus capítulo 9. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, tu és a minha realidade. Aleluia. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, oh Abba, eu pertenço a ti. Sim, Senhor. És mais real que Levante sua o mão. chão que eu piso. Sim. Olhe para dentro de você nessa manhã. Não olhe para nada, olhe só para dentro. És mais real que Olhe para dentro de você. Você é alguém amado por o Ele. ar em meus pulmões. Ele está organizando o nosso interior. Meus pensamentos me definem. És tudo para mim, tu és a minha realidade. Feche seus olhos, olhe para dentro de Tu és você. a minha realidade. Sim, Senhor, sim. Papai está em casa nessa manhã. É a partir de você, não é a partir dele. Eu pertenço a ti. Nós declaramos que o Chile vai ser tocado para a glória de Deus. Nós declaramos que o terremoto que houve no Chile houve para alinhar a vida com Deus da igreja. Nós declaramos, sim, que Deus vai trazer um alinhamento sobre o Chile. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Profetizamos sobre o Chile, Senhor. Sim, sim, Senhor. Declaramos sobre eles para a tua glória. Sim, Senhor. Estamos mais perto. Declaramos, sim, Em meus lábios. sobre isso. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos Para lá. me Toque-os com fogo, Senhor. Tu És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Não é de informações que você precisa, é de um sopro. Teus pensamentos O que nós precisamos é de um sopro. me definem. Quando ele chega e entra no meio da casa e diz: a paz esteja convosco. Tu és Só está acontecendo o que ele disse que aconteceria. Só está acontecendo o que ele disse que aconteceria. Ele falou que isso ia acontecer no Brasil. Só está acontecendo o que ele disse que aconteceria. Sim, Senhor. somente tu és. Sim, Senhor. Tu és a minha realidade. Receba a glória de Deus. Receba isso. Ele sopra um pneuma sobre esse espaço.
pastores nessa manhã. Sopra do seu espírito nessa manhã. Receba isso no seu espírito. Receba convicções de ser amado por Deus, de alguém que é amado por Deus, de alguém que Deus aceitou, de alguém que Deus escolheu, de alguém que Deus achou. Aleluia. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Somente a Ti. Sim, Senhor. Pai, meu Pai, receba essa glória. Somente a Ti. Receba essa glória. Somente a Ti, meu Pai. Soprou o do seu espírito. Soprou do seu espírito. Soprou do seu espírito. Sopra o seu espírito sobre esses homens, Senhor. Sopra do teu espírito sobre essas mulheres, sobre esses pastores, sobre esses líderes. Você é amado por Deus, Eduardo. Você é amado pelo Senhor. Ele te ama. Eu sou teu e Tu és meu Pai, meu Pai, meu Abba Pai, meu Abba Pai. Sim. Tu és meu. Sim, Senhor. Eu sou teu e Tu és meu. Podemos ouvir nesta manhã. Tu és meu filho amado, meu filho amado. Eu sou teu e Tu és meu. Eu sou teu e Tu és meu Pai, meu Pai, meu Abba Pai, meu Abba Pai, Abba. Sabe, nós temos uma reunião de presbitério de 4 em 4 meses. E na nossa penúltima reunião, muitos irmãos me disseram: Pastor Luiz, você tem que dar direção para nós, diretiva para nós. Você tem que dizer o que vai acontecer nos próximos dias. E eu voltei para casa e disse: meu Deus, se eu dissesse que a gente tem que parar tudo para orar, será que todos fariam? Se eu dissesse que a gente tem que parar alguns funcionamentos para jejuar, para buscar ao Senhor, para se sentir amado, como dar direção para as pessoas que não se sentem amadas? Elas vão estar sempre trabalhando no desempenho, vão firmar suas vidas no desempenho, não na convicção. Senta só mais um pouquinho, eu já vou terminar. Eu pedi para abrir Mateus 9, mas não li. Eu não quero mais fazer. Eu quero me tornar. Eu não quero só fazer para me sentir, fazer algo para me sentir alguém. Eu quero me tornar. Eu quero poder entrar num quarto e entender isso. Alguém me falou esses dias e disse: Luiz, como Deus está te honrando. Eu disse: como assim? Para, que Deus está te honrando muito. Eu tenho ouvido aí fora. Rapaz, como Deus está honrando você, sua equipe, seu ministério. Meu Deus, só na internet, só o que dá é vocês. Meu Deus, vocês estão com base missionária em tudo quanto é lugar do mundo. Vocês estão, muitas igrejas do Brasil ligadas a vocês. Gente do Brasil inteiro vem a Itajaí. Como Deus tem te honrado. Eu disse: irmão, você acha que isso é honra de Deus? Eu vou te dizer para mim o que é honra de Deus. Honra de Deus é você entrar num quarto, falar com Ele e Ele responder. Honra de Deus é Ele falar com você e você entender. E Ele dizer: Luiz, eu te amo. Eu dizer: eu já sabia. E você se sentir amado. Honra de Deus é você se sentir guardado, protegido. Honra de Deus é você se sentir livre. Paulo fala isso.
Em 1 Coríntios 9,19, ele diz: embora eu sendo livre de todos, me faço servo de todos. Quando eu sou livre de alguém, eu consigo servir, porque eu não estou preocupado se essa pessoa vai me criticar ou me elogiar. Mas Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os enfermos e moléstias entre os povos, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão dela, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. A diferença hoje é que a gente está vendo pastores cansados e abatidos, como se não tivesse ovelhas. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Baseado nessa palavra, muitos só querem trabalhar, só querem fazer, mas não entendem que eles precisam do sopro para começar. Eles precisam da convicção do Espírito. A seara é grande, mas sabe o que está acontecendo? Hoje os obreiros não são poucos, são frouxos. Os obreiros estão abatidos, cansados, por causa da própria seara. Nós estamos abatidos e cansados às vezes por causa da própria seara. Alguns desconectados, alguns estão fazendo coisas que Deus não chamou. Querido, como você se sente quando olha para um ser humano? Confuso, necessitado, doente, cativo. Essa passagem aqui mostra como Jesus se sentia quando ele olhava para uma geração. E tem uma coisa, ele não procurava diagnóstico, mas ele chorou, ele viu, ele se comoveu, ele teve compaixão. Revela como ele vê o mundo. Ele não via o mundo como uma atitude julgadora, como aqueles que procuram amor em lugares errados, como aqueles que buscam felicidade em lugares equivocados. Jesus não estava dizendo: eles estão perdidos, porque disso, por causa daquilo. Não, ele não foi atrás dos diagnósticos, ele teve compaixão da multidão. Cada vez que o Evangelho mostra que Jesus foi movido de íntima compaixão por pessoas, mostra como eu devo me comportar. E se eu não estou me movendo por íntima e profunda compaixão, então é porque eu estou amargurado, irmão. Se as pessoas, eu sempre digo isso, se a dor das pessoas, se a doença das pessoas não me causam compaixão, eu estou mais doente do que elas. Eu estou mais abatido do que elas. Então, se eu não estou sendo movido de íntima compaixão, eu ainda estou amargurado com algo. Irmão, isso é sério. Se eu não prego o Evangelho ao próximo, é sinônimo que eu ainda temo ser rejeitado. Tem muita gente que está carregado do Evangelho, mas não fala ao próximo com medo de ser rejeitado por aquilo que está dizendo. Quando você é livre, você não está nem aí. Você diz: a paz do Senhor, Jesus te ama. A pessoa sai, não te cumprimenta, você diz: valeu. Você está livre. Amém, irmãos? Amém. Então, não pregar o Evangelho, não expressar o Evangelho também é sinônimo de rejeição. Querido, o homem guiado pelo Espírito, a gente ouviu muito isso, né? Principalmente, quanto maior é o mover pentecostal, mais a gente ouve isso. O homem de Deus é guiado pelo Espírito, não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas o Espírito não causa anarquia. O Espírito, ele traz ordem para a sua vida e começa a ordenar você de dentro para fora. Ele começa a organizar você de dentro para fora. O problema é que a gente quer ordenar a vida dos outros, e isso cansa a gente, porque daqui a pouco a sua consciência ela vai ficando indisciplinada, porque você ensina os outros uma coisa que você não faz. Você ensina as pessoas a orar: tem que orar, irmão, mas você não ora. Você ensina: irmão, quem vai ofertar nessa noite? Tem que dizimar o Senhor, mas você mesmo não faz isso.
E a sua consciência vai se tornando indisciplinada. Depois, você não pode contar com ela para cura. Porque se você mente para ela, daqui a pouco ela mente para você. E aí você vai se tornando mais doente, porque você vai fazendo coisas que você não acredita nelas. O verdadeiro eu, querido, ele gera uma vida disciplinada. Uma vida disciplinada, quando você lê, as suas leituras não serão mais rasas. Quando você conversa, as suas conversas não serão mais estéreis. Conversa estéril, tudo que você fala produz. Suas orações não serão mais superficiais, porque você está no eu autêntico, você não precisa criar um personagem. O pastor Márcio falou uma coisa: meus filhos me conhecem em casa como eu sou no altar. Não tem um personagem que você precisa alimentá-lo todos os dias. Você precisa entrar na Batcaverna e botar aquela roupa. Não, seus sentidos estão sujeitos à disciplina do Espírito. O homem guiado pelo Espírito, ele é como o vento, mas ele não é desordenado. O pneuma é que dá sentido para a nossa vida. O Espírito Santo é que dá sentido. Amém, irmãos? Uma pessoa desordenada, ela não está cheia do Espírito, ela está cheia de religião. Obrigado pelo seu amém. Uma pessoa desordenada não é o Espírito que está a governando, é a religião, é a sua espiritualidade, o seu espiritualismo. Não é o Espírito, porque o Espírito traz ordem para nós. Ele disciplina o nosso tempo, ele disciplina a nossa vida, no sentar, no deitar, no levantar, no comer, no falar, no agir, no comportamento. Ele vai disciplinando, ele vai melhorando. Eu não estou falando de personalidade, que cada um tem a sua personalidade, né? Um é mais conversador, outro é mais quieto, um conta piada, o outro não. Ok, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ordem, para que isso sirva para os outros. Então, e aí eu vou pegando, eu vou vindo todo domingo, eu pego a minha Bíblia, abro, prego às pessoas, e como disse o pastor Márcio aqui, eu tenho que mudar a voz, eu tenho que criar uma estrutura para receber um reconhecimento, e aí eu vou mentindo para o eu, e o eu não é mais autêntico. A minha consciência, ela se tornou indisciplinada, e já era. Não adianta você querer criar uma disciplina, uma consciência indisciplinada. Ela precisa voltar ao Senhor, ela precisa recomeçar de novo. Por isso que Jesus voltou e soprou o Espírito sobre eles. Jesus voltou e disse: olha, a partir daqui é sem eu agora. Eu não vou estar mais junto no meio, eu vou estar em vocês. Não é mais no meio que eu vou entrar. Eu não vou ter que estar mostrando cicatriz todo dia. Você não vai ter mais evidências. Todo dia eu vou ter que mostrar uma evidência para você crer. Ó, está aqui, ó, põe o dedo. Não vai ser mais assim. Ele vai vir sobre vocês e ele vos ensinará tudo que é meu. Mas as cicatrizes eu não vou ver. Vai ver, mas não é mais em mim, é em você. Você não vai ver mais as cicatrizes em mim, você vai ver em você. E aí o que vai acontecer? Isso vai te ajudar a recuperar a paixão. Você vai voltar a se apaixonar por mim. Amém? Amém? Você vai voltar a se apaixonar por mim. Tem gente aqui, irmãos, que precisa recuperar a paixão. Perdeu a paixão, você botou no piloto automático. Nós precisamos sair desse lugar. Para terminar, João 13. Agora é verdade mesmo, vou terminar. Até porque temos um horário, né? 3h30 a gente tem outra reunião. E essa, bota um colete. João capítulo 13. João 13, 23 diz assim: um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. João não precisava mais ser chamado do apóstolo João, o profeta João, o evangelista João.
Ele era reconhecido só como alguém que Jesus amava. Essa é a sua real existência. Talvez um dia o pastoreio vai passar, talvez um dia o apostolado vai passar, talvez um dia as viagens missionárias vão passar, talvez um dia você vai estar em casa, só em casa, alguém vai ter que levar ceia lá para você, mas a sua real existência precisa estar firmada aqui. Eu sou aquele que Jesus ama. Eu sou o homem que Jesus ama. E se você quer recuperar a paixão, então para de estudar sobre ele e se deite nos seus braços nessa manhã. Se eu encontro Cristo, eu encontro a mim mesmo. Eu vou encontrar em Cristo. Eu estou falando de você. Essa pregação, irmã, ela tem muito a ver comigo, porque essa é a minha vida. Para mim pode acabar aqui agora. Base, eu posso ir para casa, ficar só em casa agora, vendo tudo que está funcionando. Eu posso ir para casa, ficar só ministrando. Posso ficar só na igreja agora, ministrando. Não preciso mais ir em lugar nenhum, para mim. Eu vou porque há uma necessidade do Senhor no meu coração que grita, vai, faz. Mas hoje eu podia ficar só, parar tudo. Sentar na minha cadeira e escrever. Eu tenho muita vontade de escrever. Porque eu achei esse lugar. Eu estou falando para você de mim. Eu achei esse lugar. Tem coisa que entristece, entristece. Tem coisa que decepciona, decepciona. Tem coisa que você sofre, Luiz? Sofro. Aí o que você faz? Eu vou para o meu quarto, fecho a minha porta e fico ali dizendo duas palavras, algumas palavras. Eu sei que você me ama. Eu sei disso. E eu falo 1, 2, 10, 1000 vezes até eu me sentir coberto de novo, até eu me sentir amado de novo. Se o nosso ministério não está firmado nisso, se você perguntasse para João, qual a sua primeira identidade? É ser amado por Deus. Eu me sinto amado por Deus. Nós estamos com um projeto para Itajaí, o Jacques vai estar falando disso amanhã, talvez, ou hoje à tarde, né? De uma casa de cura para pastores. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos lá rir com você, se alegrar com você. Amém? Porque, irmãos, quando a gente está assim amargurado, a gente não entende a poda. Quando Deus vem podar para que dê mais fruto, a gente pensa que está sendo cortado do ministério. Deus não quer cortar ninguém de lugar nenhum. Ele só quer podar para que dê mais fruto. Amém? Porque o humanismo separou a correção do amor. Parece que cada vez que alguém precisa me corrigir é porque me odeia. Não, a minha Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que ama e tem por filho. Fica de pé comigo. Levante sua mão comigo e diga: eu não mendigarei mais amor. Não comprarei amor pelo serviço. E não farei algo para me sentir alguém. Eu sou alguém que Jesus ama muito. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor.